É tão bom celebrar aquele que é grande, que é eterno. Queria convidar você a se colocar em pé um pouquinho. Nós nos curvamos, Senhor, diante da Tua majestade. Bendito és Tu, Deus Criador, sustentador da vida. Bendito és Tu, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador e Senhor, o Emanuel. Bendito és Tu, Espírito Santo, que está em nós e que habita na igreja. Que a Tua presença manifesta através da adoração, continue através da Tua palavra nesta hora, falando aos nossos corações, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Você não achou estranho a Copa do Mundo bem perto do Natal? Por quê? Você sabe me dizer? As temperaturas no Catar são elevadas, então eles escolheram este ano, no final, justamente por isso. Agora, a gente não viu um país assim imensamente entusiasmado com a seleção brasileira e com a Copa, justamente por causa do momento político delicado e inseguro, e diante também de algumas ações desestabilizadoras daqueles que deveriam ser os guardiões da lei e da nossa Constituição. Agora, os melhores do mundo estavam reunidos. Foi fantástico. Um grande elenco, lindas jogadas, torcidas, alegrias para alguns, tristezas para outros, comemorações, mas que final linda entre Argentina e França. Protagonizada por dois astros fantásticos como Messi, merecido da vitória, e Mbappé, Kylian Mbappé. O Catar é um país de maioria árabe muçulmana. Ele configura dentro das 10 nações que perseguem os cristãos. É um país rico, com uma monarquia desde 2013, rico por causa do gás natural existente, a maior jazida de gás natural, e também pelo petróleo. Algumas reportagens puderam demonstrar o país, mas hoje você se desliga do Catar e vai para Belém. É uma viagem um pouquinho diferente para vocês entrarem num outro cenário, talvez não tão suntuoso como os estádios, mas simples como o da manjedoura de Jesus, o de Belém. Como a temática do nosso musical é alegria, eu peguei algumas histórias dos evangelhos e todas elas relacionadas com alegria. Onde é que está a alegria na história de Zacarias, de Isabel, de João Batista? Onde é que está a alegria no caso dos magos? Onde está a alegria dos pastores e da própria Maria? E eu quero olhar com vocês sobre essas alegrias estampadas nas Escrituras. Comecemos, por exemplo, com a alegria de Zacarias. O texto de Lucas registra: em ti haverá prazer e alegria. O anjo disse para o sacerdote Zacarias que ele teria um filho e esse menino seria servo do Altíssimo, e ele declara: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Que tipo de alegria que Zacarias experimentou? Para mim, primeira coisa, a alegria de ser pai. Vocês pais que aqui estão entendem o que eu estou dizendo, porque ser pai é um privilégio, é uma grande alegria. Mas a segunda coisa é porque ele, como sacerdote, a sua alegria foi diante lá do tabernáculo ou do templo, ele ter um contato com Deus e com uma revelação linda acerca do futuro, uma alegria da presença manifesta de Deus. Uma terceira alegria é que ele seria não um pai comum, mas ele seria pai do servo do Altíssimo. Esta criança teria um diferencial, porque ele seria o precursor do Messias, o filho de Zacarias. A alegria de saber que o seu descendente seria um servo. Mas há um outro personagem, aí nós vamos para Maria, aquela jovem que tinha os seus sonhos e de repente ela recebe uma visitação do anjo Gabriel dizendo que ela geraria um menino e ela seria envolta pelo Espírito Santo.
E ela manifesta a sua alegria porque o próprio anjo, quando visitou-a, disse a ela, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olhando para a vida de Maria, onde está a razão e a causa da sua alegria? Primeira, ela sendo uma humilde mulher, uma jovem, ela foi escolhida dentro de milhares de mulheres existentes no mundo para gerar o Messias. Ela tem a alegria de ter sido escolhida. E a palavra que o anjo utiliza, favorecida, significa graciosa, encantadora, amável, agradável, com a generosidade do Senhor, honrada pelo Senhor. Mas também a alegria de ser mãe. Vocês mães entendem o que eu estou dizendo, porque você tem a capacidade de gerar, de acompanhar toda essa criança dentro do seu ventre. Depois, quando nasce essa criança, você pode amamentar e estabelecer uma relação. Então a alegria desta mulher ser mãe é uma alegria envolta no Natal. Quando Maria recebeu essa palavra, ela foi visitar a sua prima Isabel. E quando ela estava com a sua prima Isabel, ela faz um cântico e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então a alegria de poder gerar, a alegria de ser mãe, mas a alegria de ser mãe do Salvador. E quando você acompanha nos evangelhos toda a história de Maria, ela não foi uma mãe omissa, ela foi uma mãe muito presente, porque desde a tenra idade até os 33 anos de Jesus, ela não arredou o pé da história do seu filho. Ela foi uma mãe presente, então ela encarnou esse privilégio de ser mãe do Filho do Altíssimo, daquele que deveria se entregar na cruz em meu lugar e em seu lugar. Zacarias, a alegria sacerdotal de ser pai de um profeta, João Batista. Agora olhamos para Maria, mas em terceiro lugar tem a alegria do bebê no ventre de Isabel. Interessante que quando Maria chega na casa de Isabel, ela declara: logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Isabel teve uma causa específica da sua alegria. Qual foi? Ela recebendo a visita da sua prima dentro do seu ventre, esta criança mostra esta alegria, a alegria do bebê. E essa alegria para mim é uma alegria intuitiva, é uma alegria compreendida, feeling, captada de forma muito sutil e subliminar de um ventre que recebe a visita de outra mulher com um ventre grávido. É uma alegria transmitida, é uma alegria compartilhada, é uma alegria contagiante. Até um feto, até um bebê de ventre pode experimentar esta alegria. Esta é uma alegria que vem de dentro para fora. Você sabe que na nossa comunidade as pessoas supervalorizam as alegrias adjacentes, as alegrias externas. Se tudo está bom, se tem festa, se tem fartura, se tudo está funcionando, se não tem problema de saúde, isso traz alegria. Mas não é essa alegria que este neném enfrenta. A alegria que ele experimenta é aquela alegria que flui de dentro para fora. E o próprio Senhor Jesus disse assim, que ele daria uma alegria que ninguém poderia tirar, porque essa é a verdadeira alegria que flui do ventre, das entranhas, o que aconteceu com esse menino. A quarta alegria, a alegria de Isabel, dos seus parentes e dos seus vizinhos. Veja o que diz Lucas 1:58. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Que coisa linda olhar para Isabel, que era uma mulher estéril, e de repente ela recebe esta capacidade de gerar. Quando você olha para Lucas 1:6, diz que ela e Zacarias, o seu esposo, eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então,
A Isabel demonstra uma alegria por ter sido honrada pelo Senhor. Tipo assim, valeu a pena andar nos preceitos do Senhor. Valeu a pena obedecer a sua palavra. Isso era motivo de alegria. E agora o Senhor a honra com essa criança. Mas também Isabel demonstra uma segunda alegria, a alegria de experimentar um milagre por ter sido estéril, e a esterilidade de Israel era algo vergonhoso, vexatório, e agora o Senhor age com misericórdia na vida dela. Então ela foi alcançada pelo milagre para poder gerar. Isso traz ao seu coração alegria. Mas em terceiro lugar é a alegria de compartilhar, alegria social, porque os parentes e os vizinhos compartilharam da alegria de Isabel. Sabe que às vezes você tem algumas coisas na sua vida que são bem personais, são bem pessoais, e você não compartilha. Isabel tinha o seu problema de frustração pela falta de gravidez, agora ela recebe o milagre, e esta alegria de poder gerar é compartilhada com os vizinhos e com os parentes. O texto bíblico assim registra uma alegria repartida, compartilhada. Não guarde. Se você experimentou o milagre de Deus, reparta essa alegria de ser alvo do milagre do Senhor. Mas em quinto lugar, eu vejo a alegria dos pastores, porque o anjo chegou para os pastores e disse: não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Veja que esses homens, eles eram marginalizados. Ser um pastor de ovelhas não era uma conceituação na coletividade, na sociedade, de graduação boa. Era alguém da periferia, era alguém simples. Mas a primeira alegria que eu vejo aqui nesse texto dos pastores é que eles receberam uma visita inesperada durante a rotina deles. Simplesmente mais uma noite, guardando os seus rebanhos, na vigília da noite, de repente um clarão aparece, os anjos cantando. Eles são impactados na rotina. Eles recebem uma visitação angelical diante de um momento comum da vida deles. Isso traz muita alegria. São os momentos mais inesperados, os de repentes de Deus. Quando você menos espera, na sua rotina, Deus o visita. E foi isso que eles experimentaram. Isso traz ao nosso coração alegria. Mas a segunda coisa é que eles representam a classe de pessoas desesperançadas. São as pessoas marginalizadas. E simplesmente eles são beneficiados com isso. Eu classificaria que eles são os manés do mundo moderno. Os manés que recebem uma visitação da grande autoridade. E em terceiro lugar, a alegria de receber a mensagem, a notícia mais fresquinha que toda a história sabia. Porque o anjo não apareceu no palácio de Herodes, o anjo não apareceu em Catar, o anjo apareceu aos pastores no campo. E de repente trago novo de grande alegria, que o será para todo o povo. Então é uma alegria que não é confinada a um elitismo, a uma classe de pessoas específica, a um grupo restrito. Mas essa alegria que Deus está proclamando através do anjo é para todo o povo, para os marginalizados, para os desesperançados, para as pessoas simples, mas para as pessoas também que têm posses. E a quarta alegria para mim dos pastores é que eles tiveram acesso ao rei. Quantos de vocês já visitaram o presidente da república? Quando vocês já visitaram o governador ou o prefeito da cidade, já estiveram com eles? Esses homens simples, eles estiveram diante do rei dos reis. Mostra a alegria de ter um rei que é acessível. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Pensam que Deus é energia ou natureza, e pensam que Deus só acorda na festa da Páscoa ou Natal, e que está preocupado em que se celebra algum ritual. Pensa num Deus distante, impossível de ser tocado, um Deus com quem não se pode conversar, a quem não se pode amar. Mas o Deus que se revela para as pessoas humildes é um Deus acessível. Isso traz alegria a você. Quem era você antes de conhecer Jesus? Da onde Jesus te tirou? Porque Ele é acessível. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir
a minha voz abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas em último lugar, a alegria dos magos. O Evangelho de Mateus registra: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles percorreram 1.600 quilômetros. E agora percebam que para mim a primeira alegria deles é a alegria da revelação. Clareou no céu uma estrela diferente e eles tiveram a revelação de que alguém importante na história surgiu. Isto é revelação. Tem muitas pessoas que olham para Jesus e não têm a revelação de entender que Ele é o Messias e que Ele marcou a história e que Ele pode marcar a sua vida e dar o veredito final da sua história na eternidade, se você tiver a revelação de quem é Jesus. Essa é a primeira alegria. Segunda alegria dos magos para mim é a alegria da expedição, a alegria da aventura, a alegria da viagem. Muito esforço, muitos dias caminhando, muitos dias no relento, sono, poeira, água, sede. Essa jornada de 1.600 quilômetros não é comum para qualquer pessoa, em cima de um camelo, ou de um jumento, ou de um cavalo, sem pousadas, sem ar-condicionado e sem café da manhã como você tem. É a alegria da aventura. Eles vibraram com este momento, não desistiram, mas eles também demonstram a alegria de chegar ao destino, porque eles viram a estrela parada na casa. E gravem isso, a estrela não foi na estrebaria, porque eles chegaram numa casa, o Evangelho registra isso. Na estrebaria estiveram José, Maria e os pastores, mas na casa foi que eles apresentaram os seus presentes. E aqui entra uma alegria linda: ouro, incenso e mirra. A alegria de ofertar, a alegria de dar, a alegria de presentear, a alegria de repartir. Deus chama pessoas, homens e mulheres com o coração dispostos, os corações dispostos, coração generoso. Eles participam de todo o processo. Agora, quando eu olho para Zacarias, para Maria, para o bebê no ventre, para Isabel, para os pastores e para os magos, eu vejo que eles têm alegria. Mas a minha pergunta para você hoje: qual é a sua alegria relacionada ao Natal? Você recebeu um milagre? Você vai fazer uma aventura, uma viagem? Você no ventre estremeceu o seu neném? Aqui está a sua serva humilde, cumpra-se em mim a sua vontade. Eu diria que a sua alegria pode ser a alegria de alguém que encontra o Messias. Se você ainda não encontrou o Messias, eu quero deixá-lo apresentado a vocês nesta noite. O dia que você encontrar o Messias, você vai ouvir aquilo que foi declarado acerca do filho pródigo, que largou tudo a casa do pai e foi para a aventura da vida, entrou no mundo mais vil e tenebroso, e lá no chiqueiro ele diz: pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele chega para o pai e pede perdão. E o Evangelho de Lucas registra: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta é a alegria no céu, quando você volta para Deus. Não passe esse Natal batido. Não continue a sua vida sem um encontro real com o Messias. Ele é acessível. Ele não precisa de protocolos. Ele faz milagres na sua vida. Ele vai transformar sua família, suas emoções. Ele vai dar propósito para a sua existência. Que você seja mais um, experimentando da alegria do Senhor. Feche os seus olhos, Pai. Que o Senhor faça assim na vida deste homem e desta mulher. Se Zacarias teve alegria, Maria, o bebê no ventre de Isabel, a Isabel, os pastores e os anjos, ou os magos, mas que todos aqui experimentem a alegria de encontrar o Messias, em nome de Jesus. Amém.